Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E agora nós vamos para o nosso quadro Mundo do Trabalho e vamos falar sobre Design Thinking. Nome diferente, né? Para mim também foi. Quando eu recebi a pauta, eu também quis procurar saber o que era, mas eu vou aqui trazer as suas dúvidas para a nossa querida parceiríssima empresária, Mônica Hauck. Mônica, seja bem-vinda. Obrigada. Mais uma vez, espaço novo. Deus te abençoe. Alessandro, os meninos, tudo bem? Muito bem, graças a Deus. Que maravilha. E a Mônica também nos trouxe aqui como convidada a Graziele Rangel, que é professora, que conhece tudo aí de Design Thinking, vai falar com a gente. Tudo bem, Graziele? Seja bem-vinda. É um prazer aqui conversar com vocês. Pode ficar bem à vontade, a casa é sua, pode ficar aqui bem à vontade. Nós vamos chamá-la de Grazi, inclusive. Grazi. É Grazi para facilitar, né? Então, Meu nome pronto, tem várias ficou... variações aí, a Grazi fica mais fácil. Fica mais fácil, verdade. E também, a Mônica trouxe também como convidado Lucas Alves, que ele é facilitador gráfico, que está aqui. Lucas, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Obrigado. O Lucas tem uma função estratégica aqui no quadro de hoje, não é? Que eu estou super, hiper, mega curioso para saber o que vai sair do trabalho dele. Mas para isso, a primeira coisa que a gente precisa saber e levar para o pessoal de casa é o que é Design Thinking? A pronúncia é essa mesmo? É essa mesmo. É um termo em inglês, né? Parece meio complicado, mas na verdade é uma forma de pensar. Né? Como o nome já diz, é o pensamento do design. Né? Quando a gente tem uma lógica, é uma lógica que considera os desejos, as necessidades das pessoas, parte sempre desse pressuposto para conseguir inovar e criar soluções, né, para as pessoas num mundo de problemas complexos, né, e que utiliza sempre a empatia, né, o processo de empatia, né, como uma forma de entender o que as pessoas desejam, o que as pessoas esperam. Trabalha também muito com a ideia de experimentação e colaboração. Né, a gente passou um tempo, né, na história em que as empresas, as organizações estavam muito mais focadas em criar seus produtos, criar seus serviços, né, e distribuir esses produtos e serviços. E não pensava com a cabeça do seu cliente, vamos dizer assim. Tinha muitas vezes o discurso, né, o cliente sempre tem razão, tal, mas muitas vezes esquecia do próprio cliente, né, de entender quais são as necessidades que esse cliente tem, quais são os problemas que ele enfrenta no dia a dia. É muito simples, é muito comum, né, Grazi, a gente encontrar assim, eu vou abrir meu negócio. E muitas vezes a pessoa, esse futuro empreendedor, ele não tem em mente que o empreendedorismo só faz sentido se for para resolver um problema ou uma necessidade do cliente. Então, às vezes eu sou uma ótima cozinheira e faço um excelente brigadeiro. Então, não tem aquele olhar, será que o brigadeiro que meus filhos gostam ou que eu gosto vai ser aceito pelo público? Ou seja, porque eu tenho uma habilidade, eu vou e monto um negócio. E a lógica, e o que me encanta no Design Thinking é exatamente essa mudança de pensamento. Você, enquanto empreendedor, você, enquanto profissional, você só existe porque existe um problema, existe uma necessidade que precisa ser suprida. E aí você inverte a ordem. Quantas pessoas não são assim, excelentes tecnicamente, né? Às vezes eu tenho lá um designer que ele é excelente, faz coisas lindas, mas se ele não conhece o cliente, se ele não consegue... Pode ser trabalho jogado fora. Exatamente. Tempo perdido ali no processo de cuidado com o próprio cliente. Quando a Grazi falou sobre empatia, eu gosto muito dessa palavra, principalmente por uma definição que uma vez eu ouvi. Empatia é você calçar o sapato do outro. Colocar no lugar do outro, tentar viver o que a pessoa está sentindo, o que ela pensa, quais são os problemas do dia a dia. Hoje, infelizmente, muitos profissionais ficam dentro dos escritórios, né? Ficam lá fechados nos escritórios com seus computadores, né? Pensando o que fazer. Quando existe um mundo aí fora, né, que você pode ir lá e conhecer.
Você quer saber de fato o que as pessoas, que tipo de brigadeiro que as pessoas gostam, né? Vai lá na rua, conversa com as pessoas, vai entender. Ouça, né? O Testa, faz o brigadeiro porque muito tem doce, receitas de meio brigadeiros amargo. que variam. Por exemplo, minha esposa, ela fez, você deu o exemplo de brigadeiro, ela fez um brigadeiro uma vez com chocolate belga, que assim, foi um negócio extraordinário. Né? Maravilhoso. Ele fugiu do comum. Então, às vezes, antes de abrir um negócio focado no brigadeiro ou em qualquer outra coisa, faz uma amostra, experimenta, né? Testa com as pessoas, ao invés de você já ir para um modelo de negócio, já partir para abrir um estabelecimento, né? Faz algumas amostras, testa com as pessoas, vê a sensação, olha no olho, né? Vê se o olho brilhou igual você falando aqui do brigadeiro da sua esposa. Porque, por exemplo, o brigadeiro, vamos continuar no exemplo do brigadeiro. Que foi muito bom. Daqui a pouco a gente vai ficar com fome, né? Por sinal. Mas pensa uma coisa, se esse brigadeiro ele não é muito doce e se o paladar do brasileiro é um paladar que aprecia mais o brigadeiro mais docinho, então se você já abre uma brigadeiria e aluga um ponto comercial, olha o dinheiro que você pode perder para descobrir que o brigadeiro ele é bom, ele é gostoso, mas tem um público muito pequeno. É muito reduzido, muito restrito. Porque no processo de abrir um negócio ou de prestar um serviço, a gente erra mesmo. A gente precisa testar. Levanta a gente precisa até recuperar um pouco da ideia do erro. Exatamente. Teve um momento em que errar era algo ruim, né? Então daí as pessoas passavam, era fracasso. O design thinking ele trabalha com o erro, mas no sentido de erra rápido, aprende rápido com os seus erros para você evoluir. Então o erro passa a ser algo que esse erro honesto, né, esse erro para aprender da experimentação, recupera características que a gente tem muito quando criança. Essa ideia de vamos fazer perguntas, né? Vamos fazer o porquê. Né? O porquê isso, o porquê isso. Quando a gente é criança, a gente faz muito isso. A gente vai crescendo e acaba perdendo essa habilidade de fazer pergunta. Tudo passa. Nós entendendo, passamos a ser o senhor aí do saber. Né? O erro, é bom a gente errar rápido e barato. Então, por isso que um dos pontos também do design é a questão da prototipagem, é você prototipar. Então, antes de você abrir sua brigadeiria e decorar e gastar uma fortuna, não, comece com uma barraquinha, testa o seu cliente, para que você erre rápido e barato. E possa, porque o ajuste, né, você pivotar, você ter que ajustar, isso é normal. E até o crescimento aí, Mônica, ele passa a ser até um fator de credibilidade. Porque, por exemplo, se a pessoa começa errando barato, né, o design thinking aí ajudando nesse processo, depois ele já aluga um ambiente melhor. Isso. Aí uma aparelhagem melhor, outras coisas, vai aumentando ali o raio de ação ali do negócio, a própria clientela, ela aumenta, diversifica e ele tem um retorno melhor, né? E gera novas oportunidades. Então, assim, já que a gente está entrando no processo, né, só para ficar mais claro para as pessoas, começa com o processo de empatia, que é isso, como que eu vou calçar o sapato do outro e vou entender esse ser humano que está do outro lado, essas necessidades, as dificuldades, né? O que essas pessoas esperam, quais são os problemas do dia a dia que elas têm, quais são os problemas ali. Depois a gente evolui para uma parte de colaboração e experimentação. Então, como que eu aproveito, ao invés de eu ficar sentado no escritório pensando o que eu vou fazer para você, então eu chamo você como parte do processo. Eu chamo outras pessoas como parte do processo. Eu vou conversar com funcionários, quem trabalha numa portaria, né, da minha empresa, quem trabalha na cozinha, mas também com o executivo. Eu abro, né, a oportunidade de discutir as ideias para outras pessoas. Então, eu vou experimentando e vou trabalhando as pessoas para que elas colaborem, né, nesse processo todo. E depois a gente parte para um outro processo que é de prototipar essas ideias. Nessa colaboração, a gente gera muitas ideias a partir dessa inteligência que está distribuída, porque todo mundo pode dar uma ideia, né? E às vezes um problema que você está enxergando, né, de um pedacinho do problema, você conversa com uma outra pessoa, ela está enxergando uma outra parte, e isso te ajuda para gerar essas novas ideias, né? É o que politicamente aí a gente fala do orçamento participativo, né?
ouve-se a comunidade, vê aquilo que há mais de prioridade, um fala uma coisa, outro outra. Quem mais entende dos problemas da cidade do que as pessoas que convivem? A própria população. A própria população. Agora, meninas, com licença aqui, vamos entender aqui com o Lucas o que é isso aqui. Vocês também podem nos ajudar a falar um pouco sobre esse quadro que ele já está lançando aqui. Lucas, conta pra gente o que você já está fazendo aí. Então, que aliás nós interrompemos. O quadro ele é dinâmico, ele funciona de acordo com a conversa que vocês vão conduzindo. Então, aqui a gente colocou inicialmente falando o que é o design thinking, né, que é o pensamento do design, que é entender o que as pessoas querem. E aí falamos um pouco de empatia, que é calçar o sapato do outro, a experimentação e o teste, né, que errar é preciso, questão de errar rápido e barato. Então aqui basicamente tem um resumo do que foi dito até então. Do nosso bate-papo aqui. Exatamente. Crescimento é credibilidade. Aqui falam dessas etapas do processo aqui, né? Primeiro a empatia, depois aqui a colaboração, que é esse processo todo participativo aí do gestor e dos colaboradores, isso, né? E até dos próprios consumidores e usuários. Né? A ideia é não ficar só um grupo na empresa pensando o que vai ser feito para alguém, mas é fazer com as pessoas. Então, eu chamo as pessoas, eu chamo clientes, eu chamo usuários, eu vou conversar com elas e pedir a ajuda delas no processo, fazer com que elas ajudem a construir o produto ou o serviço, a falar sobre o brigadeiro, eu vou colocá-las lá para poder ajudar a fazer, né? E aí eu vou observando, né? E eu vou, a partir desse aprendizado, aí a gente evolui e inova, né? Com as pessoas e não só para as pessoas. E legal também que a gente tem uma pegada muito antropológica, assim, de observar como as pessoas se comportam e a partir dessa observação você pensar como que você vai desenvolver e como você vai prestar o seu serviço. Então, é um olhar o tempo todo para o consumidor final. É saber que uma experiência bem sucedida em um determinado local não necessariamente vai ser tão bem sucedida em outro. Isso porque tem a ver com contexto, tem a ver com cultura, tem a ver com os hábitos, os costumes das pessoas. Então, é toda uma observação que vai levar em consideração não só a parte técnica, mas também a parte comportamental do consumidor. Isso para o brasileiro, vamos dizer assim, esse é um pensamento novo, não é? Na verdade, ele não é tão novo. Ele é um pensamento que ele foi abandonado, né? Ele é um pensamento do design, dos designers. E aí, na gestão, a gente foi seguindo alguns modelos na gestão que estavam muito condizentes com o mundo que a gente vivia. Um mundo mais simples, né? E que tinham poucas opções, poucos negócios. Hoje a gente vive um mundo mais complexo. Né, a própria tecnologia, conectividade, isso permitiu o acesso às pessoas, facilitou o processo de... Hoje você pode colocar numa rede social, fazer uma pergunta, olha, o que vocês acham sobre brigadeiro com chocolate belga? E, de forma muito instantânea, coletar feedback das pessoas ali e esses feedbacks te ajudarem no processo. Então, hoje essas ferramentas facilitaram isso e a gente vive um momento em que esse pensamento ele tem muito a ver com essa lógica. Então, eu falo que para entender o mundo, você olha as crianças, né? Hoje as crianças querem participar dos processos, eles querem opinar sobre como as coisas vão acontecer, porque o mundo hoje ele chama para colaboração, então ele favorece o pensamento do design. E se a gente fosse comparar, antes, para resolver um problema, quero resolver um problema de mobilidade urbana. Então vamos fazer mais carros. Né? Então vamos produzir mais carros, vamos vender mais carros. Esse era o pensamento que a gente utilizava até pouco tempo. Vamos fazer mais carros. Só que hoje, se você parar e olhar a cidade, quem está dentro do carro não anda. Né? Então, a gente não vai resolver um problema de mobilidade urbana simplesmente produzindo mais carros. A gente precisa envolver outros olhares, outras pessoas para ajudar nisso. E se a gente pensar em ciclovias, se a gente pensar na mudança do transporte público, se a gente pensar nas pessoas trabalharem mais próximo das suas casas, então envolve outras pessoas, outras necessidades, que se a gente ficar no pensamento tradicional do negócio, eu tenho um problema,
preciso produzir um produto para resolver esse problema, a gente vai causar outros problemas. Né? Então, acho que daí o pensamento do design hoje é muito importante nesse processo. Porque ele não pede uma ordem, ele encontra uma ordem no meio desse monte de informações. Antigamente as coisas eram mais lineares, né? Agora você tem... esse pensamento ele leva em consideração um número maior de variáveis. Então, no mundo onde aparentemente tudo é o caos, ele consegue estabelecer uma linha de raciocínio e ele consegue interligar esses raciocínios de uma forma muito prática. Até bem pouco tempo atrás, principalmente, eu estava falando sobre o padrão cultural brasileiro, né? Havia uma distância grande do empresário com o seu consumidor. Exatamente, a gente ficava lá no escritório. Isso. Então, o design thinking veio para unir mais, aproximar mais o empresário ali, o comerciante, o empreendedor, do seu público final. Mas esse convite, vai lá, conversa com ele, né? Conversa, troca ideias, pede sugestões. Né? Não é a empresa hoje que tem que saber tudo e criar o produto perfeito. Não, vai lá e conversa. Absorve, se importa, né? A palavra importar é isso. Traz para dentro da sua estratégia, né? Se importe com as pessoas e traga para a sua estratégia o olhar do outro. Né? E o Lucas, por exemplo, está fazendo aqui para a gente a facilitação gráfica. Em um mundo complexo, né? Quando você coloca de uma forma mais visual um conteúdo, fica mais fácil de absorver, da gente entender, né? E é uma ferramenta que pode ser utilizada dentro do processo também. Vamos tentar desenhar como que as pessoas acordam pensando em brigadeiro. Né? Qual que é o momento do dia que as pessoas pensam no brigadeiro? Depois lá do almoço, cadê um brigadeiro? Vamos desenhar, fica mais fácil de você enxergar oportunidades. Grazi, eu fico pensando aqui na minha realidade. Por exemplo, eu faço psicanálise clínica também. Então, às vezes, para entender alguma determinada parte da aula, eu acho tão interessante a Janise, que é uma das nossas professoras lá. Janise, um beijo para você. Ela é muito jóia. E, às vezes, a gente coloca uma questão para ela. Ela fala assim, não, vamos entender isso. Aí ela vai para o quadro e ela desenha o pensamento. Então, até para você formular ali a sua questão, com o design ali daquele pensamento, você entende muito melhor, inclusive, a resposta que ela vai te dar. Fica muito de um conteúdo muito mais fácil, assim. Já está exercendo ali o design thinking de uma maneira assim, grossa. Você usa uma ferramenta, né, que é o pensamento visual, para facilitar. Se há um assunto complicado, né, vamos desenhar. Você já viu aquela frase assim, olha, quer que eu desenhe? Quer que eu desenhe? Para facilitar mesmo. Ali a Mônica viu ali uma... Inclusive usou essa expressão. Eu usei essa expressão ali agora no camarim. Ali. Mas é bom desenhar, porque cada pessoa ela tem uma forma de absorção da informação e do conhecimento de uma forma diferente. E o visual ele ajuda muito. Então, por exemplo, se nós fizéssemos uma ata da nossa conversa de 4 páginas, eu não ia ler. Mas olha ali que delícia, olha como está fácil a informação. Fica bem colorido, ilustrado. Ordenado, então você atrai os diferentes tipos de pessoas para o mesmo olhar, democratiza a informação. Né? E torna a coisa mais simples, mais funcional, você confere, ó, deixa eu ver se isso está sendo feito ou não. É muito prático isso nas empresas. Eu acho que o bacana é que o pensamento do design ele tenta resgatar várias coisas, como o processo de empatia, mas também a criatividade, exercitar a criatividade. A gente, fazendo perguntas, né, mais do que buscando, a gente tem uma necessidade muito urgente de responder às perguntas. Né? A gente é treinado para, você tem uma pergunta, você vai ter uma resposta certa. No mundo que a gente vive, a gente sabe que não tem só uma resposta certa, você tem várias respostas. E se você não souber fazer perguntas, dificilmente você vai enxergar os problemas. Né? Então, é um convite também a esse exercício de fazer perguntas. Aí, se, ao invés da gente simplesmente conversar aqui, a gente conseguisse ilustrar também essa conversa.
essas perguntas, né? E se isso, e se aquilo, isso abre espaço para um processo criativo, isso abre espaço para você ter novas ideias, para você propor novas soluções. E aí hoje a gente fala muito sobre inovar, né? E o que é inovar no final das contas? É você criar algo novo, ou melhorar algo que já existe, ou fazer com que algo bom não deixe de existir. E para isso você precisa gerar novas ideias, você precisa testar essas ideias para você continuar inovando. Que legal. Agora, Lucas, deixa eu bater um papinho com o Lucas aqui. E para você, como esse facilitador gráfico, o que você precisa para desempenhar bem a sua função, além de saber desenhar muito bem e rápido? A prontidão é uma habilidade necessária, né? Porque é necessário estar sempre atento para o que está sendo dito. Então, é uma escuta seletiva para interpretar o que está sendo dito também, a prontidão para poder criar soluções rápidas e também adequadas ao que está sendo falado. E essa habilidade, na verdade, a habilidade de desenhar, ela é, vamos dizer, uns 20% do todo. Processo, assim, né? Que legal. Porque o processo é um processo muito mais de escuta, interpretação, organização de informações e raciocínio do que simplesmente desenhar. Considerando a sua função aqui no nosso bate-papo aqui e até na sua vida profissional, qual que é a sua formação? Eu sou psicólogo. Muito jóia. É psicólogo, aí já foi desenhando, que já é um dom natural, já era uma habilidade sua nata. Sim, essa questão do dom, ela tem quem diga aí que é 1% de, como dizem mesmo, 90%, 99% de transpiração e 1% de inspiração. Então é um trabalho contínuo de aprimoramento, mas que foi se juntando aí com a psicologia para que pudesse oferecer um diferencial mesmo para as conversas. E essa é uma área bacana porque ele faz também trabalho para as empresas, né? Porque não é todo mundo que dá conta, né? É um trabalho muito específico. Como que por exemplo, como que você trabalha com as empresas? Como que as pessoas podem, por exemplo, olha, eu gostei, eu quero ter um facilitador gráfico. Como que funciona isso? Então, a presença do facilitador gráfico, principalmente no Brasil, em Minas, ela tem crescido cada vez mais porque as empresas têm reconhecido a importância justamente disso que vocês estavam falando, de ter um pensamento visual envolvido nas conversas, nas reuniões, em workshops, como uma forma de sistematizar de um jeito diferente, criativo, o conhecimento que é produzido, né? Então, o facilitador gráfico, ele entra, de certa forma, discreto ali, fica ali junto numa reunião, mas acompanhando desse jeito mesmo, assim, trazendo uma forma diferente e até complementar ao que está sendo dito. Então, essa interpretação que a gente faz, ela favorece também ter novas ideias e insights. Então, você tem essa liberdade de participar também desse processo criativo e produtivo aí. Porque muitas vezes um seminário, por exemplo, né? Quantas coisas são ditas no seminário, quanta informação, quanto conhecimento. E é interessante porque isso é uma forma de você deixar tudo resumido, mas com aquilo que realmente... E sem perder, né? Exatamente, às vezes você retém o conhecimento. São fantásticos, né? E no processo de colaboração, por exemplo, então a gente vai conduzir um workshop. A colaboração, ela não nasce assim espontaneamente. Ela precisa ser estimulada, ela precisa ser conduzida. E aí, associando algumas ferramentas, como a facilitação gráfica, né, como outros trabalhos que vão favorecer essa troca de conversas, as pessoas aprenderem a conversar, né, e conversar não é só ficar lá falando, existem processos e ferramentas que vêm com o Design Thinking para conduzir essa colaboração. Né? E essas ferramentas favorecem esse ambiente, porque a gente precisa criar ambientes mais estimulantes para as pessoas olharem e terem ideias, para as pessoas olharem que inspire mais, né? Que inspire, para que as pessoas resolvam problemas, para que elas se engajem, né, para mudar as coisas, para que elas repensem aquilo que elas fazem todos os dias. Então, muitas vezes você tem um negócio e você faz a mesma coisa do mesmo jeito sempre. Será que não dá para pensar de uma outra forma?
Então, o pensamento do design, todas essas ferramentas que acompanham, elas favorecem isso. Como que as empresas podem pensar diferente, né? O convite é esse, pensar diferente. Maravilha. Quero agradecer a vocês, agradecer aqui o Lucas. Lucas, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Belíssimo trabalho, inovador, pelo menos para mim foi hoje uma matéria muito nova. Moniquinha, obrigado aqui pela presença. E Grazi, obrigado pela presença no nosso De Tudo Um Pouco. Claro, volte sempre. Pode ir, turma boa assim, né? Aí a gente tem que ficar aqui brigando com a direção aqui. Só Não, tá, vai lá, mas não. Aí você faz uma pergunta, porque o papo é muito gostoso. Agradeço a você, Mônica. Quarta-feira que vem, de novo. Se Deus quiser. Sem furo. Sem furo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.